Fala pessoal, meu nome é Benix Torquato, eu sou autor do livro Nasce um Pai e eu falo sobre paternidade no meu Instagram, @bstorquato. Tempo atrás eu assisti a série Adolescência da Netflix, uma série que deu bastante assunto, né, bem polêmica a série, e eu fiz análise lá no meu Instagram do primeiro episódio. Depois eu comecei então esse canal aqui no YouTube, fiz análise do segundo episódio também e postei aqui. Eu falei lá no segundo episódio que eu ia trazer a análise do primeiro para cá também. Então eu peguei o vídeo do Instagram e vou postar aqui agora para vocês assistirem também. Esse vídeo ele está na vertical, então não se incomodem. Espero que não se incomodem com o formato na vertical, mas é porque eu trouxe de lá para cá sem adaptações. Então segue o vídeo. Pessoal, nos últimos dias eu assisti a série Adolescência, tão polêmica aí, né? Tão falada nessas últimas semanas aí. E assisti primeiro todos os episódios, gostei, principalmente dos temas abordados, né, envolvendo paternidade, e agora eu decidi reassistir para fazer uma análise episódio a episódio. Então ontem eu reassisti o primeiro episódio, é sobre ele que eu vou falar nesse vídeo aqui. Antes de começar, já aviso que vai ter spoiler aqui, então se você não assistiu a série e quer assistir, deixa para depois esse vídeo. Primeiro vai lá, assiste a série, depois você vem aqui para a gente conversar sobre essa análise. E aqui eu vou dar a minha opinião como pai, o que eu enxerguei ali de temas abordados sobre a paternidade em si, muito focado na questão do pai. E o primeiro episódio, ele é totalmente focado na prisão do Jamie, desde a hora que eles invadem a casa até aquele momento que está ele e o pai dele na salinha lá, depois que eles assistem o vídeo do Jamie esfaqueando a menina. O episódio começa com a cena do inspetor e a sua companheira ali dentro do carro, e já de cara percebo ali o tema assim, abordando um pouco da ausência do pai, né? O inspetor sempre trabalhando, recebe ali naquele momento uma mensagem do filho falando que tá ruim, que não quer ir para a escola e tudo mais. Então ali eu já percebo esse tema da ausência do pai sendo abordada com o inspetor e o seu filho. E também dá para perceber que o inspetor está muito tenso na questão ali da prisão do Jamie. Claro, por ser uma prisão de um adolescente, né? Mas também, na minha opinião, o fato dele ter um filho de idade parecida deixa ele mais tenso ainda, deixa essa cena, né, muito mais pesada. Agora, indo para a cena de quando eles já invadem a casa, um sentimento muito grande de impotência daquele pai ali, né, que não faz ideia do que está acontecendo, a polícia arrombando a porta, entrando dentro de casa, a família toda no chão, desesperada, eles entram no quarto, o filho dele faz xixi na calça, né, de desespero, de nervosismo, levam o filho dele sem que ele possa fazer nada, ele não sabe o que está acontecendo, não tem poder nenhum ali. A cena ali no final da prisão, né, o Jamie dentro da van e ele ali batendo na janela, falando que vai acompanhar, que tá tudo certo, né? Mesmo sem saber o que está acontecendo. Aí a gente pula para a cena da entrada do Jamie ali na polícia, que apesar da ausência do pai, que a gente vê isso explicado durante a série, né? Até esse momento é muito pouco tempo para entender isso, mas na série toda a gente vê que o pai do Jamie foi ausente. Mesmo apesar disso, o Jamie busca muito o apoio do pai nesse primeiro episódio. Pega ele como representante legal, né, para acompanhar todo o processo ali dentro da cadeia. O que, claro, meio óbvio, né, escolher o pai, mas o interessante é que mesmo apesar do pai ser ausente, foi no pai que ele se apoiou ali no momento da prisão e todo o processo, né, de check-in na cadeia. Um ponto interessante que eu notei é que na cabeça do pai do Jamie, o Jamie ainda é uma criança e principalmente ele fica muito incomodado na revista íntima que fazem com ele, já quando ele chega na cadeia, né? Visivelmente incomodado com essa situação dos policiais revistando as partes íntimas do Jamie. E isso ainda fica mais claro para mim quando, no interrogatório, já com o inspetor, eles começam a apresentar fotos de mulheres aparentemente seminuas, não dá para ver bem direito ali, né? Mas aparentemente seminuas, apresentando essas fotos que o Jamie postou no Instagram dele pro pai. E o pai fica meio surpreso, né? Fica em choque, assim, olhando aquilo, porque para ele o Jamie ainda é uma criança. E ver que o Jamie estava envolvido, né, postando esse tipo de conteúdo, é uma surpresa muito grande para ele. E também já puxando esse ponto das fotos que o Jamie postou, que daí causou surpresa no pai, fica visível que
O pai não sabia de nada, ele nunca acompanhou as redes sociais do Jamie, não sabia o que ele postava, que tipo de conteúdo consumia. E vem um alerta, né, pra gente, pra quem é pai, e que tá, principalmente o filho, nessa fase da adolescência, de ficar em cima disso. A gente precisa acompanhar as redes sociais dos nossos filhos. Agora, voltando um pouco na série, no momento ali, antes do interrogatório, que tá só o pai e o Jamie na salinha, e ele fala pro Jamie: eu vou te perguntar só uma vez, foi você? Não interessa se foi você ou não, né? Ele meio que deu a entender que não tô preocupado se você fez isso ou não, eu só quero saber a verdade. E o Jamie fala que não foi ele. Por isso que no final daí do episódio, né, quando o inspetor mostra o vídeo do Jamie esfaqueando a menina, o pai realmente desaba, né? Ele estava confiante de que o Jamie não tinha feito aquilo, porque o Jamie olhou no olho dele, sem piscar, falou que não fez nada, e aí depois ele vê aquele vídeo e, e derruba. Tanto que ele fica tão em choque, ele fica tão assustado com aquilo, que o Jamie tenta buscar essa conexão, né? Ele fala 3 vezes, pai, 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 tenta encostar no pai dele e o pai dele se esquiva, né? Meio que, sai daqui, você é meio que um monstro para mim agora, né? E só que isso aí passa rápido, né? Porque aí depois disso ele já olha pro Jamie e fala: o que que você fez? Por quê? Né? E abraça o Jamie de uma maneira que me fez, que me parece assim meio que uma despedida, né? Ele abraça forte o Jamie ali, parece que se despedindo, né? Entendendo a situação e vendo que o filho dele vai ser preso. E parece uma despedida, ou talvez abraçando, tentando abraçar aquela criança que ele achou que o Jamie era, ou tentando proteger, não sei, foi uma mistura ali de sentimentos que esse abraço me trouxe, né? Tudo isso. E muito pesado, inclusive, essa cena. Agora, mais um ponto interessante, que é a questão dos pais não demonstrarem fraqueza na frente dos filhos, né? Isso é muito abordado no último episódio, vou falar sobre isso na análise do quarto episódio, mas nesse primeiro episódio isso já tem uma pontinha no momento que o advogado sai da sala, né, que está conversando ali o advogado, o Jamie e o pai dele. O advogado sai da sala, o pai dele vai atrás para perguntar, né? Falar assim, eu não tô perdido, eu não sei o que eu fazer, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu falo. E o advogado daí fala para ele ficar tranquilo e tudo mais, porque a situação é essa, eles têm que enfrentar isso. E aí o pai de Jane fala assim, eu só não quero prejudicar o meu filho. E aí ele quase desaba ali, quase começa a chorar, mas já se recompõe e volta para a sala com o filho. Então já puxa uma pontinha, né, desse tema que o quanto os pais aguentam emocionalmente, se fazem de fortes na frente dos filhos para não demonstrar fraqueza, né, para realmente ser o apoio que os filhos precisam. Agora me conta aqui o que você achou desse primeiro episódio da série, o que você achou da minha análise sobre esse episódio, se você teve as mesmas percepções que eu tive. E a gente se encontra na análise do segundo episódio. Então essa foi a análise do primeiro episódio da série Adolescência. Como eu disse, a análise do segundo já está aqui no Instagram também, e assim que der, eu vou fazer do terceiro e do quarto episódio. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise, se você concorda com a minha opinião ou não. E se não, deixa aqui embaixo também a tua opinião. Vai ser muito bom trocar essa ideia aí sobre paternidade, né? Um tema tão importante. Então, conto com o seu comentário para a gente continuar essa conversa. E se você gosta desse assunto, se você tem filhos ou tem contato com crianças, se inscreve aqui no canal. Eu vou cada vez mais trazer temas aqui falando sobre paternidade, sobre crianças, comportamento infantil. Então, análises, né? Filmes, séries, a minha opinião sobre temas que eu considero importantes, e até vídeos do dia a dia, atividades para fazer com crianças, dicas de livros, enfim, tudo que envolve a paternidade. Então, se inscreve aqui e também me segue lá no Instagram. Lá vai ser um contato um pouco mais pessoal. Se você me responder lá nos stories, eu com certeza vou te responder também. A gente pode trocar uma ideia. Obrigado por assistir esse vídeo e eu te encontro no próximo.